Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos ver sobre a área do setor circular. Então, quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Determinar a área do setor circular e também vamos resolver situações, problemas envolvendo o cálculo da área do setor circular. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a relação entre a área de um setor circular e a área de um círculo? Em aulas anteriores, nós já vimos algo sobre isso e hoje a gente vai aí complementar o nosso aprendizado. Então acompanhe comigo. A parte pintada da figura é conhecida como setor circular de um círculo de raio R. Todo setor circular tem um arco correspondente, que é chamado de L, e um ângulo que pode ser chamado de alfa. Fique atento, o setor circular é a parte de um círculo limitado por dois raios em um arco. Então aqui a figura, ela nos mostra isso claramente, né? Nós temos aqui na origem, partindo para a extremidade, então dois raios de valores iguais, temos esse arco correspondente de acordo com o meu ângulo. Lembrando que o círculo nós temos 360 graus e esse ângulo aqui também vai ser medido em graus. Então o setor circular é uma fração do círculo e sua área é diretamente proporcional ao ângulo central alfa. Eu posso duplicar ou triplicar, né, a medida do ângulo. Assim também, o que vai acontecer com a área? Ela vai ser duplicada ou triplicada também. Então a gente pode observar aqui na figura que se eu aumentar, né, esse setor, ele vai aumentar tanto a área quanto o meu ângulo alfa. Tá? Um semicírculo, por exemplo, é um setor circular cujo ângulo central mede 180 graus. Pois o meu círculo total mede 360. É bem fácil essa compreensão, né? E aqui ainda a figura nos ajuda para isso. Você sabia que uma cisterna é um depósito ou reservatório que serve para captar, armazenar e conservar a água, podendo ser da água potável, água da chuva ou água de reuso. Existem diversos tipos de cisternas. A cisterna é um utensílio que possibilita uma economia de água de até 50% no valor da conta, já que viabiliza o aproveitamento tanto da água da chuva quanto da água cinza, que é um tipo de água de reuso, proveniente de banhos, máquinas de lavar roupa e lavatórios de banheiro. Acredito que aí na sua casa você já faça esse tipo de economia também, né? A gente hoje com toda essa escassez, a gente tem que reutilizar a água, né? Desde a captação, né, da chuva ou da máquina de lavar. Então é uma forma da gente também fazer uma economia. E as cisternas, elas são um tipo de depósito para isso. Então, para que a gente aí realmente formalize e realmente veja se nós estamos aprendendo sobre área de círculo, nós vamos fazer um exercício bem interessante. Acompanhe comigo. Um fazendeiro precisou construir uma parte de uma tampa de concreto para uma cisterna. Essa parte corresponde a uma circunferência, ou seja, ao setor circular de ângulo 180 graus. O diâmetro da cisterna é de 3,2 metros, conforme constatou o fazendeiro. Sabendo que o custo de construção dessa tampa é de R$ 140 por metro quadrado, qual é o valor gasto? Tá? Então, aqui nós temos uma situação muito interessante que eu vou te dar um tempo para que você tente resolver, que nós já temos conhecimento para isso, e daí eu retorno com a resolução completa.
Então, para que a gente consiga resolver esse exercício, nós temos que ir passo a passo. Primeiramente, retirar todas as informações que o exercício me deu. Por exemplo, né, o ângulo de 180 graus, o diâmetro e o custo para a construção dessa tampa. Então, observe que o setor circular, ele é um ângulo de 180 graus. Isso está no exercício. O diâmetro da cisterna é de 3,2 metros. O custo de construção desta tampa é R$ 140 o metro quadrado. Então, qual será o valor gasto? Então, vamos passo a passo para a gente entender a resolução. Então, se o diâmetro mede 3,2, logo o meu raio vai medir quanto? A metade, certo? Então, a metade de 3,2 é 1,6. Podemos determinar a área do setor circular calculando então a metade desse semicírculo, né? Porém, nós vamos primeiro calcular ele inteiro ou eu já posso fazer dividindo por 2. Fica a seu critério, tá? No caso aqui, eu já fui mais prática, já colocando a metade, certo? Porque a área do círculo é πr ao quadrado. Como eu quero somente a tampa e lá ela me dizia que era um semicírculo, eu já estou dividindo então aqui na fórmula por 2. Colocando as informações que eu tenho, onde o meu π vale 3,14, o meu raio, de acordo com a informação do diâmetro, é 1,6, tudo isso dividido por 2. Lembrando sempre que eu faço primeiro a resolução da potenciação, multiplico pelo 3,14 e depois de tudo isso vou dividir por 2. Então, observe que 3,14 vezes 1,6 vezes 1,6 me dá 2,56. Fazendo esta multiplicação, 3,14 vezes 2,56, importantíssimo, faça esse cálculo aí no seu caderno, assim você revisa aí números decimais. Nós chegamos em 8,0384. Vou dividir por 2, por quê? Porque é semicírculo. Então, eu tenho a medida da tampa 4,02 metros quadrados aproximadamente, né? Então, como estou trabalhando com 4 casas, aqui no caso vou trabalhar com somente 2 casas depois da vírgula. Então, 4,02 metros. Terminou o exercício, gente? Ainda não. Por quê? Ele quer saber o custo, certo? Sendo que o custo é R$ 140 o metro quadrado. Quantos metros nós achamos nessa tampa? 4,02. Então, eu vou pegar essa metragem, vou multiplicar por 140, que custa 1 metro. Então, esse fazendeiro, ele terá um custo de R$ 562,80 vai custar a tampa dessa cisterna que ele se propôs a fazer lá na sua fazenda. Tá bom, gente? Então, muito interessante esse exercício, aonde a gente tem que ir passo a passo, revemos diversos conceitos aí, como ângulos, né? Ele me deu 180 graus, me deu diâmetro, que eu tive que transformar em raio, e ainda metade, que é um semicírculo. Lembrando que eu posso fazer o cálculo dele em todo e depois fazer a divisão por 2. Ou posso usar já na própria fórmula a divisão por 2. Tranquilo? Então vamos fazer mais um para que a gente aí carimbe o nosso aprendizado. Então esse exercício, olha, ele caiu, né? Foi cobrado em uma faculdade, a gente adaptou aqui por não termos alternativas. Então, observe lá. Na figura, o raio do círculo de centro S é 3 vezes o raio do círculo do centro O. E os ângulos centrais sombreados, então os que estão pintados, RST e POQ, são tais que a medida de RST é a metade da medida de POQ. Vamos ver então o que o exercício quer que a gente resolva. Então, temos aqui novamente as figuras. Se no círculo de centro O, a área do setor circular sombreada POQ é igual a 4, então estamos falando daquele, então no círculo
de centro S. Qual é a área do setor circular sombreada RST? Super interessante esse exercício. Vou te dar um tempo para que você aí resolva e nós retornaremos com a resolução completa.
Então, vamos resolver esse exercício passo a passo. Então, vem comigo aqui. Primeiramente, vamos organizar os dados. Se o raio do círculo de centro O é igual a R, então o raio do círculo de centro S é igual a 3R, certo? A gente tinha essa informação no exercício. Segundo, seja A o ângulo do setor circular RST, então o ângulo do setor circular POQ é 2 vezes isso, certo? Terceiro, seja 1 e 2, né? Que a gente acabou de ver aqui. As áreas dos setores circulares RST e POQ, respectivamente. Em quarto, nós teremos igual a 4. Que estão todas essas informações, estava lá no exercício. Apenas estou organizando para facilitar. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar isso dentro da tabela, separando os dados que eu retirei lá do exercício. Então, a área eu tenho 4 e eu sei que a minha área do círculo é πr ao quadrado. Eu sei que o ângulo central em relação ao outro é 2 vezes. E a parte do círculo em graus, total, 360. O que aconteceu? Estou em uma regra de 3 simples. Então, vou fazer a multiplicação em cruz, tá? Então, 4, aqui essa primeira parte, segunda parte. Multiplico em cruz, então, 2 vezes A, πr ao quadrado, igual 4 vezes 360. O que eu quero? Eu quero isolar essa parte da área, certo? Aliás, do ângulo. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 360, que me dá 1420, e divido por 2. Que é o 2 daqui. Então, está multiplicando, passa dividindo. Então, o que acontece? Eu tenho que A πr ao quadrado igual a 720. Agora, eu vou substituir, então, a segunda parte, que é o que eu preciso, certo? Então, substituindo novamente, faço a regra de 3. Cheguei no resultado de 9A πr ao quadrado igual a área do setor vezes 360, certo? Aqui é ao quadrado, então por isso que ficou 9πr ao quadrado. Novamente fazendo as divisões corretamente, aqui eu posso simplificar, né? Eu cheguei em A πr ao quadrado sobre 40. Como eu já tinha a primeira parte, né? Lembra a primeira parte que a gente fez? 720, eu substituo, aonde tem A πr por 720 dividido por 40. Logo, então, este setor, né, a área do setor que o exercício me perguntou, RST, ele vai, na área sombreada, vai ser 18 unidades de área. Porque ele não me deu se era centímetros, se era metros, né? Então, eu uso como 18 unidades de área. Então, observe que foi um exercício que nos exigiu assim uma organização bem declarada e eu colocar esses dados organizados e daí depois fazendo o cálculo ele fica mais fácil, certo, gente? Então, um exercício muito interessante que aí é cobrado nos vestibulares, tá? Então, o que nós vimos na aula de hoje? A parte da área do setor circular, aonde eu uso, né, a regra de 3 para fazer esse cálculo. Eu retiro as informações tanto da área quanto do ângulo daqui do meu setor circular. Lembrando, né, que o setor circular é uma fração do círculo, uma parte, né? E a sua área A é diretamente proporcional ao ângulo central alfa. Isso quer dizer o quê? Se essa área aumenta, né? O meu ângulo aumenta, a minha área também aumenta. E os elementos aqui do setor circular são os 2 raios, né, que partem aqui do centro, esse ângulo alfa e a parte L que ela pode ir aumentando de acordo com o meu ângulo, certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!